Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e o Ronaldo Coutinho. Não deixando de se inscrever, acionar o sininho, olhar a descrição, ver os nossos diversos vídeos que já estão publicados. Inclusive já deve ter sido publicado o vídeo do Cone Sul e o do Nordeste. Para quem quer acompanhar a situação do Atlântico e do Pacífico, está no vídeo do Cone Sul. Então vamos agora, como de praxe, ao que já aconteceu. Então aqui é a chuva acumulada até 18 de janeiro. Como pode ver, grande parte do país não teve volumes muito significativos. Esses tons aqui puxando tipo um vermelho, um alaranjado escuro, um vermelho, chuvas de 1 a 25 milímetros. Na região sudeste choveu um pouquinho melhor, aqui pouca chuva aqui no nordeste de Minas. Em alguns pontos em azul é onde a chuva passou de 150 a 200 milímetros, que são valores pontuais. Para saber se esteve muito ou não chuva, nós vamos para a anomalia. Aqui sim, aqui a gente vai ter uma ideia mais exata. Como pode ver, algumas áreas de Minas teve chuva acima da média, aqui na região do Café, na região do leste de Minas, na parte norte e nordeste chuva abaixo do normal, alguns pontos aqui acima. Está um pouquinho bagunçado, mas a grosso modo o sudeste como um todo está abaixo do normal. O estado acho que mais homogêneo na falta de chuva é aqui o Espírito Santo. Aqui em termos de calor que vem acontecendo no sudeste, como está chovendo menos, significa o quê? Que nós vamos ter temperaturas mais altas. O verão, por enquanto, está mais quente em boa parte do sudeste. Normal no Espírito Santo, normal no Rio de Janeiro e próximo do normal no litoral paulista. No interior, principalmente de Minas e São Paulo, está mais quente que o normal. Aqui agora a previsão para amanhã. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo que a chuva se concentrando, alguma pancada isolada aqui no Triângulo Mineiro, onde está indicando alguma chuva isolada, principalmente no extremo oeste. Até toda essa faixa aqui do Triângulo Mineiro pode ter algumas pancadas isoladas de chuva, normalmente à tarde e noite. Grande parte de Minas Gerais está indicando tempo mais seco. Nessa faixa aqui central de Minas pode ter alguma chuva isolada. Espírito Santo continua numa situação ruim. Tem um produtor, novamente esqueci, na área do café aqui, acho que na região serrana de Minas, de Espírito Santo, continua com problema de falta de chuva. Então torcer para que venha, pelo menos um pouquinho, menor que seja, mas torcer para que venha alguma coisa. A princípio é mais um dia de oscilação entre nublado, períodos de sol, e se tiver chuva é fraca e bem isolada em praticamente todo o Espírito Santo. O Rio de Janeiro também, uma situação de tempo bom. Para quem está de férias na praia, tudo bem, uma beleza, mas para o pessoal da agricultura nem um pouco. São Paulo já começa a ter pancadas de chuva em boa parte do estado. Só essa parte norte e nordeste do estado é que tem pouca chuva ao longo da divisa com Minas. Pega aqui a região de Franca, essa parte aqui com pouca chuva. Aqui o oeste do estado, o extremo oeste, com pancadas de chuva mais significativas aqui próximo ao Mato Grosso do Sul e Paraná, ao longo da divisa com o Paraná. Pode chover forte aqui no sul de São Paulo, de repente ali até na região de Apiaí, a parte serrana aqui, muito cuidado entre o litoral e a parte da Serra do Mar. Toda essa faixa aqui do litoral, não sei se, acho que de pouco ao sul de Santos para cá, pode ter alguma chuva forte. Na capital paulista, apesar de não estar indicando, é sempre bom ficar atento. Alguma chancezinha de alguma pancada um pouco forte e mal distribuída na capital não dá para descartar, mas a princípio chuva normal em São Paulo, capital. E no interior do estado, mais nessa faixa aqui que tem alguma situação um pouco melhor para a chuva. A metade, mais ou menos a metade em direção ao norte, a chuva é muito irregular ou não tem. Mas o estado com situação mais ruim é o Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Aqui o acumulado até quinta-feira. Como podem ver, a chuva se mantém aqui em São Paulo, com volumes melhores nessa parte, desde o litoral até o extremo oeste, próximo ao Mato Grosso do Sul, ao longo de toda a divisa com o Paraná, um pouco de atenção em toda essa faixa do litoral sul de São Paulo. Pode ter alguma pancada forte na região da capital paulista, São Paulo, entre quarta ou quinta-feira, que exige alguma atenção, assim como na Baixada Santista também.
Nas outras áreas, chuvas fracas e isoladas na região. Preocupa a parte do sistema elétrico também da própria agricultura, né? Seja a parte de canas, lavouras, a área de fruticultura, caso citros, a parte aqui de lavouras anuais, milho, soja, feijão, tem que ficar bastante atento. Para quem tem que fazer tratamento, normalmente de manhã é mais favorável, de tarde é mais arriscado. Essa região aqui também tem produção, além de feijão, milho, tem a parte de batata também, exige um pouquinho de atenção. As temperaturas, depois a gente vai falar, vão continuar mais altas nessa parte de Minas, que pode ver que até quinta-feira, essa região, grande região aqui de Minas, não muda muito não. Pode ter alguns temporais isolados, principalmente aqui na região do Triângulo Mineiro e nessa parte mais ao sul de Minas, próximo a São Paulo. E o Rio de Janeiro, pouca chuva, alguma coisinha na área serrana. Quem sabe aqui uma boa notícia para o Espírito Santo. Está indicando chuvas pequenas, 3, 4, 5, 7 milímetros, mas quem sabe a gente tem alguma instabilidade na metade norte do Espírito Santo, podendo ajudar um pouquinho o pessoal da agricultura. Normalmente, esses tons de verde não é garantia de chuva, não. Ele pode estar colocando aqui e não se confirmar e ficar apenas na nebulosidade. Aqui é a projeção para os próximos 10 dias. O que ninguém gosta do Sudeste. Toda essa região aqui, praticamente quase todo o Sudeste, com chuvas abaixo do normal, especialmente em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Também fica com chuva mais baixa que o normal em boa parte de São Paulo. Só essa parte sul aqui do estado, extremo oeste, é que fica um pouquinho melhor. Aqui tivemos uma mudança. Para quem lembra do mapa da quinta-feira passada, houve uma boa mudança. Ele colocava toda a região abaixo da média, agora está mais nessa faixa centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e alguns pontos de São Paulo. Melhorou a chuva em São Paulo, melhorou a chuva no centro-norte de Minas e principalmente aqui no Espírito Santo. Talvez essa melhora venha acontecer lá para o final de janeiro ou decorrer de fevereiro. E também aqui nos nossos vizinhos, né? Deu uma melhorada. Aqui no sul também. Essa parte aqui é que eu ainda estou um pouquinho na dúvida. Não, vamos assim, não fiquem tão contentes, porque isso pode ser aquelas oscilações do modelo. E também pelo fato do nosso Atlântico Sul estar começando a entrar em processo de declínio. Se ele esfria, não é bom tanto para o sul e pode melhorar um pouco para o sudeste, mais na parte mais ao norte. Mas é bom ficar com o pé atrás. De qualquer maneira, pelo menos as projeções para fevereiro e começo de março já são um pouquinho melhores, especialmente a parte norte de Minas e o Espírito Santo. Aqui para o Rio de Janeiro, preocupa a região da agricultura, mas ajuda no turismo. Em São Paulo, pode ajudar um pouco no sistema elétrico, mas não acredito numa boa recuperação nesse verão. Aqui amanhã, a temperatura mínima. Como Minas Gerais é um estado muito montanhoso, então a madrugada geralmente é mais agradável. Toda essa faixa aqui, as mínimas podem ficar entre 12 e 17 graus. Boa parte do estado entre 18 e 21 graus de mínima. Espírito Santo fica mais friozinho aqui na parte alta do estado, nas outras áreas aquela noite abafada normal de verão. Assim como o Rio de Janeiro, quente na parte baixa e mais fresquinho na região serrana. São Paulo também. Aqui na região da capital, nos arredores de São Paulo, pode ficar entre 18 e 20 graus. Boa parte da cidade entre 20 e 22. Aqui no interior paulista, uma madrugada quente, assim como no Triângulo Mineiro. A máxima, obviamente, é onde não chove, vai fazer calor. Boa parte do interior de Minas, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, toda essa região aqui com máximas variando de 33 a 36 graus. Boa parte do Sudeste de 28 a 32 graus. Nessas áreas aqui mais claras, onde é mais alto, fica um pouquinho mais fresco, assim como aqui no sul de São Paulo. Na capital paulista, amanhã pode ficar entre 28 e 31 graus, dependendo do local da cidade. Aqui, a projeção para os próximos 10 dias. Obviamente, se coloca menos chuva, a temperatura fica mais alta. Então, vamos ter calor nos próximos 10 dias em grande parte do sudeste brasileiro. E nos próximos 46 dias também. Vamos ter condição de temperaturas acima do normal no sudeste. Não que vai ser muito quente, é só uma frequência maior
de dias desconfortáveis durante a tarde, já que como essa região é muito montanhosa, muitas áreas aqui do Sudeste normalmente têm noites um pouquinho melhores. Não quer dizer que não vá ter frio nesse período. Poderemos ter entradas de frio aqui no sul que poderão afetar principalmente essa faixa aqui do Sudeste entre final de janeiro ou decorrer de fevereiro, pelo menos uma entrada de massa de ar frio que venha trazer alguma queda um pouco mais brusca, principalmente nessa faixa de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro e talvez o sul do Espírito Santo. Então lembrando sempre de se inscrever no nosso canal Peter Scheuer Ronaldo Coutinho, dar a sua inscrição, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos para que fiquem bem, vamos assim, acompanhando o andamento do nosso clima. Toda domingo, segunda e quinta-feira eu faço a previsão para o país e para as regiões do Brasil, sendo que segunda e quinta nós temos esses mapas mostrando as projeções para 46 dias. Vamos ver se na próxima quinta-feira não muda muito esse mapa, que já deu uma melhorada para o Sudeste. Uma boa notícia nesse sentido. Uma boa semana a todos, voltamos na quinta-feira. Ronaldo Coutinho, da Climaterra.